Meus irmãos, nesta noite nós vamos continuar compartilhando com a igreja dentro do nosso tema geral que foi escolhido para esse mês, que é os pilares da vida cristã. E hoje nós vamos nos aprofundarmos um pouco mais em um desses pilares, que é o pilar principal. Nós já compartilhamos um pouco, mas hoje nós vamos nos aprofundarmos um pouco mais, em nome do Senhor e pela força e a capacidade do seu Espírito. Eu já ouvi algumas pessoas em algumas ocasiões mas hoje você pega nas coisas e você percebe que a estrutura realmente é feita para não durar. Para não durar. Muitas coisas hoje elas estão como aquele rolo de algodão doce, em que os nossos filhos, eles, quando eram pequenos, eles choravam, né? Quando passava aquele senhor assoviando naquele apitozinho, querendo um algodão doce. Quanto tempo se demora, né, para uma criança consumir algodão doce? Quanto tempo? Então, assim estão muitas coisas. Elas não duram quase nada. Quase nada. Até aí, não é tão grave isso não. O grande problema é quando as pessoas, elas que é conhecido como o dom supremo. E que Deus o fez para jamais acabar. Deus o fez para jamais acabar. O texto de hoje, que nós estaremos fazendo a releitura dele, e agora não apenas uma releitura, mas estaremos estudando, ele é certamente um dos textos mais desafiadores que nós temos nas Escrituras Sagradas, especialmente no Novo Testamento. Nenhum de nós que estamos aqui vimos uma foto, um retrato de Jesus. Esses que tem aí pintados, não. De acordo com cada cultura é um retrato de uma forma, hein? Quantos rostos, quantas faces, né? Quantos corpos diferentes Jesus teve. Então, nós não vimos. Mas quando nós olhamos para esse texto com cuidado, com sinceridade, com responsabilidade, então nós vemos sim um retrato fiel.
um retrato perfeito de Jesus. Então, quando alguém disser para você, me mostre um retrato de Jesus, então você vai poder mostrar esse texto. Você vai poder mostrar esse texto. Abra sua Bíblia, então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E esse texto, ele é um dos mais desafiadores das Escrituras, justamente porque ele nos confronta com uma realidade profunda a respeito das nossas atitudes, das decisões que nós temos tomado no nosso dia a dia, da maneira como você e eu temos vivido como cristãos. E a palavra de Deus, inclusive na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nos ensina que nós devemos examinar a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós devemos examinar a nós mesmos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai deixar aberto na primeira aí, deixa aberto em 1 Coríntios capítulo 13. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 e no versículo 5, nós somos desafiados a examinarmos a nós mesmos, para sabermos se realmente nós estamos andando na fé, se nós realmente estamos vivendo de acordo com a fé, para sabermos se nós realmente estamos vivendo como discípulos de Jesus aqui nesse mundo. Agora, nós não fazemos isso com frequência. E na verdade, poucos fazem isso. Nós quase não nos examinamos. Nós conseguimos enxergar todo tipo de mosquito ou sinais minúsculos que existem na vida dos outros, mas não enxergamos em nós. Nós temos imensa dificuldade em examinarmos a nós mesmos. Agora, se tem uma coisa que nós temos facilidade, é nos elogiarmos. E nós vemos isso com frequência nas crianças. Olha, mãe, olha, pai, como eu fui maravilhoso nisso aqui. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou, olha como eu sou. Então, nós temos muita facilidade em nos elogiarmos. A dificuldade que nós temos de nos examinarmos é porque um autoexame vai requerer de não queremos passar por isso. Por isso que nós um desafio para você, para mim, para todos aqueles que professam a fé, para todos aqueles que dizem ser filhos de Deus. Um texto que nos leva a nos examinarmos. E então, nesta noite, nós, dentro desse tema geral, os pilares da vida cristã, nós vamos relembrar as características do amor cristão. Creio que a maioria de nós que estamos aqui somos cristãos. Carregamos esse bom nome que vem do Senhor. A maioria de nós nos apresentamos como sendo pessoas cristãs. Nos apresentamos como crentes.
e falamos sobre amor. As pessoas, de modo geral, elas costumam dizer, né, elas dizem isso com frequência: falar sobre amor é fácil, o difícil é amar de verdade. Falar sobre amor é fácil, o difícil é amar de verdade. Sim, é bem fácil falar sobre amor, e é muito desafiador amar de verdade. Mas é apenas desafiador, não é impossível. Até porque, se carregamos esse bom nome, então precisamos zelar por ele. E as marcas do amor que emana daquele de quem nós herdamos esse bom nome, precisa estar presente em sua vida e em minha vida. Vamos então fazer este autoexame hoje. Vamos então fazer esta análise com sinceridade, com verdade, e reconhecermos diante do Senhor: eu estou reprovado nisso. Não, eu sou aprovado nisso aqui. Olha, eu estou falho aqui. E reconhecermos com sinceridade. Vamos então a este autoexame. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Alguns estudiosos costumam dividir esse capítulo em 3 sessões, ou três blocos para estudos, para a exposição. E geralmente eles fazem o seguinte: do versículo 1 até o versículo 3, eles costumam chamar ou intitular de um hino ao amor, ou o hino do amor. Dos versículos 4 ao versículo 7, eles costumam intitular como as características do amor cristão, ou a nobreza do amor cristão. E aí, os versos finais, que vai do versículo 8 até o versículo 13, eles costumam intitular ou identificar como a supremacia do amor, a grandeza do amor, o amor como o dom supremo, o dom incomparável. Nós iremos nos ater hoje nas características do amor cristão, que compreenderá então os versículos 4 ao 7. É claro que nós não iremos esmiuçar cada uma dessas características hoje, mas vamos tentar então mergulhar e absorver o que for possível pela graça do Senhor. E é claro, olhando não para o outro, olhando não para quem, mas olhando para o nosso interior, para o nosso ver, como que nós estamos em relação a essas características aqui. Então, acompanhem comigo a leitura que nos diz assim. Na versão Ara, nos diz o texto: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a introdução do versículo 8 é: o amor jamais acaba. Não é um algodão doce,
não é uma TV, uma geladeira, um computador. Não é como um alimento perecível. Não é uma casa, um prédio. Ele jamais acaba. Não sei se você já teve a curiosidade de mergulhar nesse texto, de estudar, de pensar, refletir sobre ele e até mesmo de identificar quais são essas características ou essas qualidades. Mas o verdadeiro amor que emana de Deus, o verdadeiro amor de acordo com as Escrituras Sagradas, não de acordo com a filosofia dos gregos, nem com a filosofia do presente século. O amor que emana das Escrituras, o amor que procede de Deus, ele apresenta aqui 15 características ou 15 qualidades. 15 qualidades. Vamos ver então quantas delas nós vamos poder compartilhar e pensar juntos aqui nessa noite, em nome do Senhor. Então, eu convido você a, com sinceridade, ir atribuindo aí. Você pode anotar e pode atribuir uma nota. Atribua essa nota de 1 a 10, porque eu acredito que 10 nenhum de nós aqui vamos tirar. Atribua uma nota. Então vamos a essas características, a essas qualidades. E você vai partir desta seguinte sentença: quem ama? Quem ama? Você ama? Nós amamos? Quem ama, de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com esse texto? Primeira característica: quem ama é paciente. Que nota você atribui à sua paciência com as pessoas? Paciência aqui não é com o cachorrinho de estimação, com a sua cadela, com o seu Rottweiler. Paciência aqui não é com o seu gatinho lá que deita nas suas pernas, lá no sofá, com o qual você brinca. E eu sou chato mesmo nessa questão. Nós não amamos animais. Não se ama animais, se ama gente, ser humano, pessoas. A gente gosta de animais e por gostar, deve cuidar. Então, quem ama é paciente. Não com o bicho de estimação, é paciente com as pessoas. A paciência aqui é a capacidade daquele que não se deixa levar pela irritação. E eu estou lutando para tirar um 7 aqui. Não sei se você tira 8 ou 9. Então lembre-se disso, quem ama é paciente, paciente com gente, até rimou, paciente com gente, com pessoas. E a ideia aqui, quando Paulo escreve, é de alguém que é provocado e tem força o suficiente para revidar a provocação, mas resiste a ela, com paciência. Lembre-se disso, dessa ligação, dessa raiz. Você e eu carregamos o bom nome que é chamado de cristão. Nós herdamos esse nome do Senhor. E esse texto que nós estamos analisando descreve o retrato do nosso Senhor.
Esse texto que nós estamos analisando descreve quem o Senhor é, como Ele viveu, como Ele agiu e como você e eu somos desafiados e chamados a vivermos, a agirmos também. A segunda característica, lembre da sentença: quem ama é benigno. Então, ser benigno é simplesmente ou verdadeiramente agir com bondade. E especialmente, bondade com gente, com o ser humano. Quem é bom? Cristo é bom. Deus é bom. Ele é bom o tempo todo. Ele agiu e continua agindo com bondade com você, comigo, conosco. Nós devemos agir com bondade também, pois quem ama, age com bondade. Uma segunda característica, a terceira característica. Na versão da Bíblia Ara, vem a expressão não arde em ciúmes. Acho que é na NVI, diz que não é invejoso. Então, quem ama não é ciumento e nem invejoso. Quem ama não arde em ciúmes. Eu já até citei isso recentemente. Eu quero fazer uma aplicação bem específica a você que é marido, a você que é esposa. Se perguntarem para você, se você ama o seu cônjuge, creio que você vai dizer, eu amo. Então preste atenção. Se a sua resposta é afirmativa, mas você vive contratando detetive, você vive criando confusão, alimentada por ira, então repense esse amor. Pois o amor bíblico, o amor divino, o amor que emana de Deus, que brota das Escrituras, não arde em ciúmes, ou não é ciumento. Rapaz, que coisa feia, é homem ciumento e mulher ciumenta. Homem ciumento é mais feio do que mulher ciumenta. Homem ciumento é um negócio ridículo, é um negócio horrível. E homem ciumento não só é ridículo, não somente é algo horrível, como também é algo extremamente perigoso. Porque por causa do ciúme, eles cometem atrocidades. E aí basta fazer um Google que a gente encontra muitas coisas terríveis cometidas por homens movidos pelo ciúme. Coisas terríveis cometidas por pessoas movidas pela inveja. Ciúme e inveja são irmãos gêmeos. Então quem ama não é ciumento, não arde em ciúmes e também não é invejoso. Em quarto lugar, ainda no versículo 4, diz que quem ama não se ufana, ou seja, não é orgulhoso. Quem ama não é orgulhoso.
Ah, eu amo, o coração cheio de orgulho. Não. Não ama. Pode ser qualquer outro sentimento. Outro sentimento não. Pode ser um sentimento qualquer. Menos amor, pois amor não é um sentimento. De acordo com a Bíblia, amor é um mandamento. Amor não combina, não casa, não se alinha com orgulho. Quem ama não se julga e nem se declara melhor ou superior aos outros. Ah, eu sou o bambambam, sou muito melhor. Não, não é. Essa não é a atitude ou a característica de quem ama. A quinta característica, muito ligada à quarta. O texto nos diz que não se ensoberbece, ou seja, não se vangloria. Vanglória é uma glória vã, inútil, imprestável. É vaidade. Quem ama não é vaidoso. Quem ama não anda se gabando. Quem ama não vive procurando ter os seus pés gravados lá na calçada da fama. Quem ama não vive à procura de um tapete vermelho. Quem ama não busca a glória do homem. Não, porque a glória do homem é como uma flor que murcha, que seca, que se acaba. A glória que devemos buscar é a glória de Deus. Em sexto lugar, versículo 5. Relembre o texto novamente. Pode colocar para nós, versículo 5. O texto diz que o amor, ou quem ama, não se conduz inconvenientemente. Em algumas versões, nós vamos ter o seguinte: quem ama, escute bem, quem ama não é grosseiro. Não é grosseiro. Rapaz, mas o fulano, a fulana é muito grosseiro. Quem ama não é grosseiro. Quem ama não maltrata as pessoas, especialmente aquelas que diz amar. Receber um título ou um rótulo de grosseiro é um negócio muito ruim. Muito ruim mesmo. A grosseria provoca muitos problemas, tanto na vida de quem está sendo grosseiro, como também na vida daqueles que estão sendo alvos dessa grosseria. Até aqui,
Quais notas aí você conseguiu atribuir? Numa escala de 1 a 9. No agir com paciência, no agir com bondade, em não ser ciumento ou invejoso, em não ser orgulhoso. Que nota você conseguiu atribuir aí? Em não se vangloriar, em não ser grosseiro. Ah, pastor, mas eu sou o contrário de tudo isso e eu sou assim mesmo e ninguém me mudará. Não, ninguém vai te mudar mesmo não. Se Deus não puder fazer isso, se Deus não fizer, melhor dizendo, se Deus não fizer isso, ninguém vai fazer. Porque nenhum ser humano é capaz de mudar o outro. Nenhum. Só Deus pode. Agora, nós temos que ser coerentes. Nós que professamos a fé, nós que afirmamos que somos cristãos. Temos buscado viver assim? Nos parecemos mais com aquele de quem carregamos ou de quem herdamos o bom nome? Ou com homens e mulheres deste mundo que não têm nenhum temor e nenhuma aliança com o Senhor? Nós vamos, por conta do tempo, nós vamos ficar até aqui. E no próximo domingo, se o Senhor nos permitir, daremos continuidade e chegaremos então à conclusão. O que significa o amor? Dizer que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O que isso realmente significa? Então no próximo domingo será a nossa conclusão. Eu convido você a colocar-se em pé nesse momento. Pastor, mas é possível um cristão viver realmente esse amor do jeito que está descrito, conforme está escrito?